E você, o que pensa? Você conhece pessoas que passaram por isso? Você já passou por uma situação complicada nesse sentido de relacionamento? Você pode ligar para dar a sua opinião, para contar até o que você viveu, ou você pode também interagir pelas redes sociais oficiais do Fala Que Eu Discuto. Eu vou conversar agora com a Aline Saramago, que é terapeuta de casais aqui no programa Fala Que Eu Discuto. Aline, seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. E espero poder esclarecer, né, algumas coisas para as pessoas, né? A gente viu nessa última matéria, né, Aline, que nesses casos que a gente viu agora, a situação acabou de maneira trágica. Então, você que trabalha com casais, qual é a melhor maneira quando o casal está enfrentando uma crise, passando uma situação difícil? Então, é muito legal quando eu atendo pessoas que estão se conhecendo, às vezes, estão com um mês de relacionamento, ou estão recém-casadas, ou estão pensando em se juntar, porque aí a gente tem uma ação mais preventiva de entender como é que está esse diálogo, como está a disponibilidade em relação aos acordos do casal. Então, essa questão de tornar, por exemplo, a relação pública pode ser também vista como uma perda, uma falta de confiança ali na relação, né? Assim, ou naquela pessoa. Então, é como se ambos estivessem se traindo, né? De todo modo, bom, há sofrimento em relação a todos os envolvidos, com certeza, assim, as pessoas que foram entrevistadas falaram muito bem. A população também sofre, porque é como se o amor caísse em descrédito numa situação como essa, né? Fica se pensando que os homens não têm valor, ou que todo homem trai, o que não é verdade. Então, assim, é um sofrimento social tanto quanto individual, né? Há uma tentativa aí de resolver um caos interno. Tem questões muito individuais de cada pessoa, por isso que é interessante a gente trabalhar em terapia, ouvir cada parte, inclusive, às vezes, histórias da vida mesmo de cada um que podem influenciar os padrões comportamentais, coisas que às vezes estão inconscientes. Então, é interessante a gente se conhecer, conhecer o outro, e isso passa tanto por uma terapia individual, para entender, por exemplo, se há, sim, feridas que podem ser padrões, né, que a gente vai repetindo, a vida vai mostrando para a gente que, olha, eu preciso de repente estar tratando isso, uma ferida de traição, de humilhação, de abandono, rejeição, injustiça, por exemplo. Então, há padrões que às vezes a gente repete, a gente vai vendo. Tem pessoas que têm vários relacionamentos em que ocorrem traições, e aí isso pode sim chegar a um ponto em que a pessoa age por impulso e já está cansada, mas esgotada de tentar lidar com isso, mas não sabe como, né? Não leva para uma terapia, por exemplo, e isso pode, eu digo, transbordar, né? Assim, mas isso demonstra uma certa fragilidade emocional da pessoa conseguir trabalhar aquilo ela com ela mesma na terapia dela, na sua intimidade, não necessariamente estar expondo isso, porque as duas pessoas podem sofrer. Tanto a outra pessoa, sim, a pessoa que traiu poderia sofrer retaliações, mas a própria pessoa também pode ter aí uma consequência de médio e longo prazo também ruim. Então, seria interessante se pensar esses custos das atitudes, Uhum. as consequências das nossas ações e como que a gente pode estar elaborando talvez um luto de uma relação que a gente, muitas vezes, inclusive nessa sociedade que a gente tem essa questão, né, das redes sociais, a gente expõe um relacionamento muito bonito, e aí de repente acontece uma situação como essa, e enfim, é uma quebra de expectativas e ao mesmo tempo talvez uma prestação de contas,
enfim, de valores, de crenças, mas para a psicologia não é muito por aí, né? A cura envolve muito mais, por assim dizer, né? Eu acredito em cura, eu falo isso com os meus clientes, porque não é porque a gente já se sentiu traído, não é porque a gente já foi traído que a gente vai se sentir sempre assim. Uma coisa é a pessoa trair a nossa relação, a pessoa trair a gente, outra coisa é a gente realmente sentir essa dor como se fosse um problema nosso, né? E não uma questão ali que o outro não elaborou sobre si próprio, né? Então, você saber do seu valor próprio, reconstruir a sua autoestima, né? Digo, a pessoa traída. E a pessoa que traiu também entender que motivações inconscientes são essas, o que que leva, que vazios, né? Que falta é essa que eu não consigo suprir comigo mesmo, com a pessoa que eu estou me relacionando. Será que essa relação está sendo boa realmente? Que diálogo, que comunicação ali, o que está faltando de fato? O que que eu posso fazer para melhorar a minha relação ou a minha vida? Será que eu estou ali seguindo numa relação que já não existe há um tempo? Será que essa quebra de confiança, essa quebra nos acordos, já não vem acontecendo há um tempo de outras formas que talvez pareçam pequenas, mas que de alguma forma acaba levando para outras consequências, outros comportamentos piores, né, se não foram tratados inicialmente, São né? várias situações diferentes, né? Sim, Tá bom. é bastante complicado. Quero agradecer pela sua participação. Tudo de bom. Obrigada. Muito bom estar Tchau. aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Tá bom. Obrigado.